quão seguro você se sente no seu local de trabalho. Quando falamos de ambientes de trabalho de grandes indústrias que possuem maquinários pesados, tudo pode acontecer. Mas o risco de um acidente de trabalho continua existindo mesmo em ambientes mais controlados como escritórios. A grande verdade é que acidentes de trabalho podem acontecer a qualquer momento e em qualquer ambiente, desde descargas elétricas fortíssimas até um simples escorregão em um piso molhado. Mas existem empresas no mercado focadas na prevenção desses acidentes. Essas empresas produzem diversos itens de segurança, como capacetes, máscaras, revestimentos antiderrapantes, óculos de solda, dentre vários outros itens. Uma das maiores empresas do mundo nesse segmento é a 3M. Além da produção desses itens de segurança, ela produz uma infinidade de outros produtos, como itens hospitalares, materiais de escritório, limpeza, dentre vários outros itens. Com mais de 120 anos de história, esse poderoso conglomerado vem conquistando o mercado desde a sua criação e é uma das marcas mais consolidadas hoje no seu ramo de atuação. Eu sou Revel, você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a história da 3M. Durante o início do século XX, os Estados Unidos se encontravam no cenário de profundas mudanças políticas e sociais. O país vinha enfrentando os impactos da Revolução Industrial e de um crescente boom populacional, movimentos acompanhados de grandes avanços tecnológicos. Cidades produziam e se expandiam como nunca, e rapidamente cada vez mais pessoas eram introduzidas nas indústrias para começar a trabalhar. Esse período ficou conhecido como a Era Progressiva, e durou mais ou menos até o começo dos anos 20. Essa expansão sem precedentes da economia acabou por trazer também várias lutas pelas causas sociais. Lutas que buscavam enfrentar a corrupção enraizada das grandes corporações, regularizar grandes empresas que detinham o monopólio da indústria e melhorar as condições de trabalho nas fábricas. A Minnesota Mining and Manufacturing Company, hoje conhecida como 3M, iniciou sua jornada em 1902, na cidade de Two Harbors, no estado de Minnesota. A companhia nasceu como um empreendimento de 5 amigos investidores. Henry Bryan e Herman Cable eram 2 empresários experientes ligados à indústria local. John Down era um advogado que ajudaria na estruturação da parte jurídica da empresa. E fechando o quinteto, tínhamos a dupla de médicos William McGonigal e John Dandley Budd. Os sócios planejavam montar uma empresa focada na extração de minerais, principalmente o corindon, para fabricar com ele lixas industriais e diversos outros produtos abrasivos. Eles perceberam, porém, que o metal extraído da mina que eles escolheram para começar o seu negócio não tinha muito valor comercial, devido à baixa qualidade do mineral. Isso causou um mal-estar geral e uma certa insegurança entre os empresários, que tinham acabado de iniciar as operações de extração do minério. Isso acabou levando a 3M a buscar por novos investidores para levantar mais algum capital para abrir novos sítios de mineração. A mina foi realocada para a cidade de Duluth, também no estado do Minnesota, em 1905. Enquanto essa troca de minas acontecia, a fabricação das lixas era feita com minerais abrasivos comprados de outras fontes, graças ao suporte financeiro do investidor e empresário Lucius Ordway. Nesse período também foi construído o primeiro prédio de manufatura da companhia, que deveria ser inicialmente uma fábrica de lixas com 2 andares. O imprevisto, porém, acabaria destruindo todo o primeiro estoque da nova mina da 3M, o desabamento do prédio inteiro logo após a sua inauguração, devido a uma falha estrutural. Então a empresa, que mais tarde ficaria conhecida mundialmente pela sua função de segurança no trabalho, ironicamente teve um prédio inteiro seu colapsando e desabando devido a uma falha de projeto. Em 1907, William McKnight junta-se à companhia. Ele inicia sua jornada na 3M como um assistente de contabilidade, e acabaria crescendo na empresa numa velocidade nunca antes vista até então, tendo se tornado presidente dela em 1914. William ficou conhecido pela sua postura de inovação e pelo seu trabalho em equipe, ideais que guiam a 3M até hoje. E sabe qual outra empresa é conhecida pela sua inovação e pelo seu trabalho em equipe? A UVP Capital. Em apenas 6 meses, ela deixou todas as concorrentes para trás e é a maior consultoria de investimentos do Brasil, segundo o ranking BTG. Se você já tem R$500 mil investidos, clica no link na descrição e preencha o formulário não só para elevar o nível dos seus investimentos, mas também para aproveitar todos os benefícios do cartão AUVP. Bom, mas agora voltando para a história da 3M. Em 1910, Lucius Ordway estabeleceu a primeira fábrica em St. Paul, Minnesota, acelerando o desenvolvimento e a expansão dos trabalhos da 3M. Ordway nessa época continuava a ser o maior investidor do grupo.
No ano de 1914, o 3MIT Abrasive Cloth tornou-se o primeiro produto exclusivo da 3M. Ele era uma espécie de lixa abrasiva que era usada principalmente em processos de acabamento, polimento e preparação de superfícies de metal, madeira e plástico. A lixa rapidamente passou a ser o carro-chefe dos produtos da empresa, sendo o responsável pela maior parte do seu faturamento. Com o 3MIT, a 3M começou a expandir cada vez mais. Expansão também causada pela Primeira Guerra Mundial e pela necessidade dos produtos oferecidos pela 3M para outras fábricas que trabalhavam nos esforços de guerra para abastecer os frontes. Mais ou menos nessa época da Primeira Guerra Mundial, aconteceu também aquela abertura do novo escritório da 3M em St. Paul e, além disso, a criação do primeiro laboratório de testes de qualidade de produto da 3M. Em 1921, a 3M patentearia um produto revolucionário para os fabricantes de automóveis, a primeira lixa impermeável do mundo. Agora, o lixamento de materiais poderia ser feito junto a jatos d'água para reduzir a poeira e o atrito. Então, além de proteger o acabamento dos veículos, essa nova invenção também traria muitos benefícios aos trabalhadores das fábricas, que deixariam de respirar toda aquela poeira tóxica. Pouco tempo depois disso, em 1925, um assistente de laboratório chamado Richard Drill notou que alguns pintores tinham dificuldades em manter linhas nítidas durante a pintura de 2 tons diferentes nos veículos, o que fez com que ele criasse uma fita que ficaria conhecida como fita de mascaramento, que poderia ser removida facilmente sem deixar vestígios após a pintura. Essa fita daria origem à linha de fitas adesivas Scott, criando toda uma nova divisão na 3M de criação de produtos inovadores com o mesmo nome. Richard Drill também seria o inventor nos próximos anos de uma nova tecnologia para selar material celofane, o Scott Cellophane Tape, também conhecida como fita transparente, possuindo diversos usos no dia a dia, como remendo de páginas de livro e documentos, suporte a embalagens e materiais armazenados, decoração, dentre vários outros usos. Em 1937, o vice-presidente da companhia Richard Calton inaugurou um laboratório de pesquisas com o objetivo de desenvolver novas tecnologias para o longo prazo. E um dos produtos criados nesse laboratório foram os materiais reflexivos usados para a melhoria das placas de sinalização de trânsito. Essa mudança no revestimento das placas de trânsito que vemos até hoje acabou tornando a sinalização muito mais evidente à noite, e diminuiu em muitos acidentes em todas as rodovias que adotaram a mudança. Logo após esse sucesso, a marca Scott da 3M lançou o Snail, ou caracol, o icônico dispensador manual de fita adesiva, que começou a ser comercializado inicialmente sendo feito de metal, e logo depois de plástico para deixá-lo mais leve e baratear seu custo. Entrando no período da Segunda Guerra Mundial, a 3M teve uma participação importante na função de suporte às forças aliadas com a disponibilização de vários materiais essenciais para as logísticas militares. Assim como muitas empresas da época, a 3M readaptou toda a sua linha de produção e começou a focar inteiramente nos esforços de guerra. Alguns destaques das suas produções nessa época foram fitas de vedação e proteção de munições, além de equipamentos para isolar fios e proteger conexões elétricas, processo essencial na manutenção não só de veículos de guerra como tanques, mas também na manutenção da rede elétrica para os acampamentos e para as bases estabelecidas em cidades ocupadas pelos aliados. Outra participação importante da 3M foi a produção de embalagens e papéis utilizados na preservação de alimentos, documentos e materiais de primeiros socorros, garantindo que os itens chegassem em condições adequadas aos soldados. Destaque aqui para os curativos e para as fitas cirúrgicas, que ajudaram inúmeros soldados feridos. A Segunda Guerra Mundial foi um período em que a 3M pôde aumentar muito seu setor de pesquisa e desenvolver novos produtos para ajudar nos esforços de guerra. Muitas dessas criações acabariam sendo readaptadas para a população geral assim que a guerra terminasse. Em 14 de janeiro de 1946, a 3M teve a sua tão esperada abertura de capital na Bolsa de Valores americana, pelo ticker MMM. Agora, ela colheria os frutos de todo o seu trabalho na guerra, sendo uma empresa extremamente bem vista pelos americanos e se capitalizando fortemente e usando esse dinheiro para expandir ainda mais a sua marca e criar novos produtos. Em 1950, a Thermofax, uma copiadora otimizada que conseguia duplicar a quantidade de folhas impressas, aprimorou as rotinas dos escritórios americanos. Nos anos 60, tivemos vários produtos inovadores, como o micropore cirúrgico da 3M,
a primeira fita adesiva hipoalergênica do mundo, um grande avanço para a área da saúde, avanço que consolidou a 3M como uma das maiores players no ramo de produtos hospitalares. E saindo totalmente do nicho dos hospitais, em 1963, a 3M desenvolveu a primeira grama sintética do mundo para campos esportivos, o que abriu novas portas para a prática de atividades físicas e expandiu ainda mais as áreas de atuação da empresa. E a 3M já esteve até mesmo fora do planeta. Em 69, quando o astronauta Neil Armstrong pisou na Lua, a sua bota usava um revestimento 3M, o fluorel elastômero, que garantia uma proteção térmica e química à bota. Ou seja, ao deixar sua pisada histórica na Lua, a 3M de certa forma também estava lá. A 3M nunca parou de desenvolver novos produtos. Muitos deles acabariam não dando em nada, enquanto outros mudariam o mundo e seriam amplamente adotados. Spence Silver, um dos cientistas da empresa, tentava na época desenvolver uma cola resistente e de alta aderência. Nos seus testes, porém, ele acabou por criar um produto com uma adesão super fraca, que podia ser removido com muita facilidade sem danificar as superfícies. A invenção, posteriormente renomeada de adesivo reposicionável, não foi um sucesso logo de cara, e Spencer não encontrou um uso imediato para o produto. Algum tempo depois, um colega de Silver, Art Fry, que também trabalhava na 3M e era cantor de um coral, um dia desabafou para Silver sobre como era irritante usar pequenos pedaços de papel para fazer as marcações nas partituras durante os ensaios. Os papéis ficavam caindo da folha e desmarcavam as partituras. Os adesivos finalmente encontraram sua utilidade, e Silver decidiu usá-los no caderno do amigo para marcar as partituras, sendo que os dois poderiam remover facilmente os adesivos a hora que quisessem. O experimento deu muito certo, e a 3M acabou criando assim os adesivos, algo que, apesar de ser uma invenção recente, parece que sempre existiu, de tão enraizado que os adesivos são na nossa cultura. Nos anos 90, a 3M lança seu primeiro site, permitindo o acesso a diversas informações sobre seus produtos, projetos de pesquisa e suas mais novas tecnologias lançadas, criando assim um laço muito mais próximo e transparente com os seus consumidores. Ao longo dos anos, a 3M foi se tornando um verdadeiro império, que nunca parou de crescer e desenvolver novas tecnologias e novos produtos. Em 2004, suas vendas superaram a marca de 20 bilhões de dólares anuais, receita que veio em grande parte de produtos recém-lançados pela companhia. Poucos anos depois, em 2013, esse recorde foi atualizado para 30 bilhões de vendas anuais. No ano seguinte, a empresa alcançaria um novo marco, o registro da sua patente número 100.000. Por ano, a 3M registra cerca de 3.000 patentes no mundo. Em 2015, ela foi escolhida para fazer parte do índice de sustentabilidade do Dow Jones, pelo cumprimento de metas ambientais por 16 anos consecutivos. Em 2020, durante a pandemia, a 3M desenvolveu um papel crucial no combate ao vírus. Já sendo a maior produtora da máscara N95, a empresa dobrou sua produção, fazendo milhões de doações aos profissionais da linha de frente. Ela também desenvolveu parcerias na produção de diversos EPIs e adotou políticas rigorosas no combate preventivo ao vírus. Além das máscaras N95, a 3M desenvolveu novos produtos e tecnologias para a descontaminação de superfícies e novos materiais para ajudar na prevenção de infecções. Algo que tem marcado a 3M nos últimos anos é uma readequação de toda a sua linha de produção por conta da questão ambiental. Uma das empresas que mais produz itens feitos de metal e plástico do planeta inteiro dificilmente seria lembrada por se comprometer com o meio ambiente e com metas ambientais. Mas isso é o que tem acontecido nos últimos anos com a 3M. Ela vem fazendo avanços cada vez mais significativos em todas as suas áreas de atuação para diminuir o impacto ambiental das suas operações e contribuir para um desenvolvimento sustentável. Através de conhecimentos científicos e tecnológicos de ponta, a 3M pretende reduzir gradativamente as emissões de carbono, diminuindo a sua emissão em 50% até o ano de 2030. E até o ano de 2050, ela quer zerar a emissão de carbono de todas as suas fábricas. Um dos alicerces desse projeto é o compromisso com a eletricidade renovável. Sendo membro do RE100, uma iniciativa global de grandes empresas que visam reduzir seus níveis de emissão de carbono, a 3M foca em revisar continuamente suas instalações de fabricação. Assim, ela diminui significativamente as emissões de gases do efeito estufa, além de reduzir as emissões de carbono para o aquecimento global. Existem pesquisas também na área de decomposição de plástico e programas que focam na meta de zerar desperdícios em aterros sanitários. Além disso, hoje ela tem sua sede funcionando totalmente com energia renovável.
A 3M teve um total de vendas de 35,4 bilhão de dólares em 2021 e ocupou a posição número 102 na lista da Fortune 500 das maiores corporações dos Estados Unidos por receita total. Até 2021, a empresa contava com aproximadamente 95 mil funcionários pelo mundo e operava em mais de 70 países. Com um foco em inovação e um compromisso de melhora constante, a 3M se tornou hoje um dos maiores conglomerados de manufatura do mundo, além de ser uma máquina de registro de patentes e de criação de novos itens. E o mais curioso é que, apesar de ela ser uma empresa gigante e estar literalmente em todo lugar, ela é quase invisível para quem não presta bem atenção. Provavelmente você já deve ter utilizado produtos da 3M sem nem saber, como os estetoscópios da Leachman, que hoje são referência absoluta para qualquer médico que queira um material de alta qualidade. Ou quem sabe você já tenha pendurado algum quadro na parede com uma fita adesiva, ou já usou algum curativo para um pequeno machucado. A Scotch-Brite é um dos produtos de limpeza da 3M que talvez você já tenha usado na sua casa e nem percebeu. O fato de que a 3M está no dia a dia de tantas pessoas e de que ela possui tantos produtos no seu portfólio que hoje são indispensáveis para todo mundo, coloca a 3M em outro patamar. A 3M se tornou uma referência de estabilidade e segurança para os seus investidores, sendo considerada uma empresa extremamente robusta que hoje tem um foco bem grande na distribuição de dividendos. Hoje as ações da 3M são negociadas na Bolsa Americana pelo ticker MMM, ou via BDR no Brasil, com o ticker MMMC34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e não se esqueça também de conferir o link na descrição para conhecer a OVP Capital, a melhor consultoria de investimentos do país. Eu vou indo nessa, vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!